Olha, o que não falta é gente reclamando. O preço dos imóveis nas grandes cidades do país assusta. E pior, não param de subir. Com isso, algumas pessoas decidem ir longe para garantir um apartamento. Ter uma casa na praia é um daqueles sonhos que quase todo mundo tem. Alguns estão conseguindo realizar, e em alto estilo. A oportunidade de comprar um imóvel em Miami vem atraindo brasileiros endinheirados. A hora é de aproveitar os preços convidativos. Quem decide financiar geralmente paga 40% de entrada e pode parcelar o saldo em até 30 anos, com juros fixos nos primeiros 5 anos. Na comparação com os valores em grandes cidades como Rio e São Paulo, investir em um apartamento lá fora pode ser uma ótima opção. Um novo índice calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, mostra uma escalada de preços impressionante. Em 3 anos, os imóveis ficaram 80% mais caros no Brasil. O Rio de Janeiro foi o recordista, com alta de 95%. Enquanto isso, nos Estados Unidos, no mesmo período, os preços caíram muito por causa do estouro da bolha imobiliária. E não só quem pensa em passar as férias na praia vem abrindo a carteira. Muita gente investe para tentar revender com valor mais alto lá para frente. Outro ponto levado em conta é a segurança. Os índices de violência são muito baixos em relação às metrópoles brasileiras. Andar tranquilo na rua, pertinho do mar e pagando menos. Um sonho cada vez mais possível. Bom, e para a gente saber mais sobre esse boom de brasileiros comprando imóveis em Miami, a gente vai conversar com o Daniel Ecovitz, que é dono de uma corretora de imóveis na cidade americana. Daniel, muito bom dia para você. Qual é o percentual de brasileiros entre os clientes aí da sua empresa? Na verdade, o setor se especializou para atender essa demanda de brasileiros? Bom dia, Luciano. Realmente, nós especializamos, estamos há 20 anos no mercado. Hoje em dia, eu tenho 70% da minha clientela são brasileiros. Então, eu tenho 30 corretores especializados em atender o mercado do Brasil. Agora, Daniel, o perfil dos brasileiros que procuram imóveis nos Estados Unidos é qual? Isso é uma boa pergunta. Eu tenho tido 2 tipos de pessoas comprando imóveis aqui. Eu tenho tido grandes empresários que estão buscando um imóvel de luxo, e eu tenho tido também o comerciante, o profissional liberal, que está buscando um investimento, algo que ele possa comprar, alugar, ter alguma renda hoje e revender no futuro com algum ganho. Daniel, que tipo de... Desculpa, Ana, por favor. Fica à vontade. É o nosso atraso, de áudio, mas tudo bem, não tem problema. Daniel, que tipo de imóvel tem atraído, que tipo de imóvel no exterior tem atraído o investidor brasileiro? Oi, Ana. Olha, os imóveis que têm atraído o investidor brasileiro têm sido 2 tipos. Eu tenho a pessoa que está buscando uma coisa de alto padrão, na praia, algo para lazer. E eu tenho tido também o investidor que está buscando algo que ele quer alugar, é um investimento para aluguel. Estamos falando uma faixa de preço de $300 mil. Esse está pensando em alugar, provavelmente ficar com o imóvel pelos próximos 3 a 5 anos, com a possibilidade de revender no futuro. Então, são 2 perfis diferentes, com 2 faixas de preço bem diferentes. Aqui no estúdio a gente recebe o Cláudio Bernardes, que é presidente do Secov. A gente continua debatendo esse assunto bastante interessante, Cláudio, qual é o preço médio dos imóveis nas praias americanas? E em comparação com os imóveis aqui no Brasil, são casas e apartamentos, são imóveis melhores do que aqui no Brasil? Na verdade, o valor médio de investimento de brasileiro em Miami é em cerca de 225, 250 mil dólares. Esse é um preço baixo em comparação com imóveis parecidos aqui no Brasil. Então você tem imóveis em praias consideradas boas aqui em São Paulo, como Riviera de São Lourenço, você tem imóveis que custariam 700, 800, até $1 milhão, e lá você pode pagar 250, 300 mil dólares, quer dizer, a diferença é bem grande. Ô Cláudio, na verdade esse movimento tem um certo sentido, Os números aqui mostram que os imóveis subiram 80% em 3 anos, a maior alta foi no Rio de Janeiro. Agora, fugir dessa valorização é uma boa saída para quem quer investir. Por exemplo, quem quer lucrar com o aluguel, é melhor você comprar um apartamento hoje, por exemplo, na Flórida, e investir esse dinheiro de volta que vem em forma de dólares aqui no Brasil? Eu acho que para isso precisa ter um pouco de cuidado, porque, na verdade,
Quando você aluga um imóvel nos Estados Unidos, você tem que, o locador arca com o condomínio, ele arca também com muitas vezes com as despesas com concessionárias, água, luz, etc. Então, você pega um apartamento que é alugado por cerca de $1.600, $1.700, às vezes ele tem $1.000 de condomínio. Se você somar mais as despesas com concessionárias, talvez sobre aí $200, $300. Então, precisa tomar um pouco de cuidado para fazer esse tipo de investimento. Além do que, é um mercado exterior, está sujeito a uma tributação diferente, né? Na hora da venda do imóvel, você tem uma tributação diferente entre aqueles que são brasileiros e são americanos, e por esta razão, às vezes, os brasileiros compram através da formação de uma empresa americana lá no exterior, mas tem que tomar cuidado com essas questões todas. Daniel, eu ouvi dizer que aí nos Estados Unidos esses brasileiros que estão ocupando a Flórida estão sendo chamados até de Brasilionaires, né? Uma alusão aí a quem tem muito dinheiro, os milionários. Agora, parece que não são só esses mais ricos que estão comprando. A classe média brasileira também está comprando imóvel por aí, não? Isso é verdade. Eu tenho atendido aqui pessoas de todos os níveis sociais, a classe média tem comprado e justamente como a reportagem mencionou anteriormente, o financiamento tem facilitado isso. Então a pessoa consegue comprar com 40% de entrada hoje, financiar amortizado em 30 anos e isso tem facilitado um pouco a entrada desse novo mercado aqui. Então realmente os milionários sempre compraram no passado, continuam comprando imóvel de alto padrão. E hoje a gente tem tido um novo mercado que é a classe média, que são justamente os comerciantes, profissionais liberais, que estão tendo uma oportunidade de comprar que eles nunca tiveram antes. Então, aproveitando, o Brasil, como foi mencionado, está alto o valor lá, temos o câmbio favorável hoje em dia, então tudo isso leva o brasileiro a querer investir aqui.